Sejam muito bem-vindos ao Deixa que eu explico. Neste vídeo vou abordar o tema do domínio de logaritmos. É uma matéria de que eu já falei em vídeos anteriores, nomeadamente no vídeo da propriedade dos logaritmos, e é muito importante porque nos acompanha constantemente quando falamos de logaritmos, é o domínio de uma função logarítmica. E como é que o fazemos e porquê é que o fazemos. Que eu tenho sempre essa necessidade de explicar porquê é que as coisas são assim, porque também não consigo aceitá-las simplesmente. Como dizia, eu já expliquei esta matéria num vídeo anterior, mas falo outra vez, não custa absolutamente nada e é simples, julgo eu, de entender. Se eu tiver uma função, suponhamos y é igual a log base, sei lá, por exemplo, 2 de x. A primeira ideia importante, e que eu acho que há muitas dúvidas e funções são matérias difíceis para grande parte dos alunos do secundário, quando na verdade não precisam de ser. Uma das coisas que acontece é que eu tenho dois eixos, o eixo x e o eixo y, e consoante o valor de x, eu tenho uma função que faz corresponder um determinado valor de x a um determinado valor de y. Por exemplo, se eu tiver uma função 2x, significa que quando o meu x é 1, o meu y dobra o valor do x, portanto, quando o meu x é 1, o meu y é 2, quando o meu x é 2, o meu y é 4, e através de, por exemplo, 2 pontos, consigo traçar uma reta. Por isso, eu digo que o meu f de x é o y, porque o f de x é a função, é o valor em função de x, seja essa função 2, multiplicar por 2, seja fazer o valor do x ao quadrado, como for, e esse valor em função de x é-me apresentado no eixo y. Portanto, eu ter y igual a log base 2 de x ou f de x igual a log base 2 de x vai dar mais ou menos ao mesmo. Aqui o que nos interessa é não só a função em si, mas conseguir transformá-la em algo que nós conhecemos melhor, que é uma potência. Eu sei que posso dizer que 2 elevado a y é igual a x. E agora é que conseguimos chegar à ideia importante dos domínios de uma função logarítmica. Vamos então começar por atribuir valores a y. Eu tenho 2 elevado a y. E eu posso dizer que pode acontecer o y de ser menos 10, pode acontecer o y de ser 0 e pode acontecer o y de ser 10. O menos 10 e o 10 são valores um pouco sem significado. Na verdade, apenas representam valores negativos e positivos, porque a ideia que eu quero passar com o menos 10 e com o 10 abrange todo o conjunto dos valores negativos e positivos e, portanto, fico com menos, 0 e mais valores negativos, 0 e positivos a representar. Bem, se o meu y for menos 10, eu fico com 2 elevado a menos 10. Se o meu y for 0, eu fico com 2 elevado a 0. Se o meu y for 10, eu fico com 2 elevado a 10. Estamos só a pensar valores possíveis para y. Neste caso, 2 elevado a menos 10 é 1 sobre 2, porque o menos no expoente vai alterar, vai fazer o inverso da minha base. 1 sobre 2 elevado a 10. Aqui, 2 elevado a 0 é 1, como sabemos. E 2 elevado a 10 é 2 elevado a 10. Era apenas colocar na calculadora, ou então fazer mentalmente, multiplicar o 2 10 vezes. Bem, 1 meio, tudo elevado a 10, eu posso distribuir o expoente. O motivo é simples. Se eu tiver, por exemplo, 1 meio elevado a 3, isto é igual a 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Logo, vou multiplicar os meus, aliás, numeradores, ficam 1 elevado a 3. Vou multiplicar os meus denominadores, ficam 2 elevado a 3. Então eu passei de 1 meio elevado a 3 para 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Significa que eu posso, digamos, distribuir o meu expoente. Assim, posso simplificar 1 meio elevado a 10 para 1 elevado a 10 sobre 2 elevado a 10. E, neste caso, 1 elevado a 10 é 1 sobre 2 elevado a 10. Eu tenho um número positivo no numerador e um número positivo no denominador. Portanto, um positivo a dividir por um positivo vai me dar necessariamente um valor positivo. 1 também é um valor positivo e 2 elevado a 10 também é um valor positivo, porque estou a multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, obviamente que me dá um valor positivo, só estou a multiplicar 2 por ele mesmo. Então, eu disse-vos que menos 10, 0 e 10 representavam, na verdade, todos os valores possíveis para y, sejam eles negativos, 0 ou positivos. Isto significa que, seja qual for o valor de y, atenção, seja qual for o valor de y, o valor de x é sempre positivo. Eu, partindo aqui da minha expressão inicial, da minha função, seja qual for o valor de y, o x é sempre maior que 0. E é esta a ideia fundamental
relacionada com o domínio de um logaritmo é que o valor que está dentro do logaritmo, seja x, seja 2x, seja 4x ao quadrado mais 28e, o valor que lá está dentro tem de ser maior que zero. Exatamente pelo motivo que eu vos expliquei, que quando eu inverto e torno esta expressão, esta função numa potência, eu vejo que o meu valor que está dentro do logaritmo é sempre positivo. Portanto, se o x é positivo, significa que o domínio, neste caso desta função, o domínio de, deixa eu dizer que f de x, eu tenho que o domínio de f é igual a r+, porque x é maior que zero, ou, sob a forma de conjunto, 0 a mais infinito. Uma pequena consideração. O zero é aberto porque eu também não tenho nenhum valor tal que 2 elevado a esse valor dê zero. Portanto, o zero não pertence ao domínio, ou seja, o x nunca pode ser zero. Pensem se existe algum valor tal que 2 elevado a esse valor dá zero. Não. Se for negativo, dá positivo. Se for zero, dá positivo. Se for positivo, dá positivo. Por isso, é esta a ideia importante com que eu tenho de ficar acerca dos domínios de uma função logarítmica. Muito obrigado por terem visto este vídeo, espero honestamente que vos tenha sido mesmo útil. O meu nome é Diogo Centeno e sou o único responsável pelo canal Deixa que eu explico. Todas as informações acerca do mesmo estão disponíveis nos detalhes de cada vídeo. Dizer-vos apenas que dou explicações de Matemática A e de Geometria Descritiva do secundário, portanto, se estiverem interessados, falem comigo, contactem-me através do meu número de telemóvel ou do meu Instagram. Por fim, não sou nenhum youtuber, portanto não te vou pedir que subscrevas o canal nem que des gosto no vídeo se efetivamente gostaste. Mas pronto. Se subscreveres e deres gosto, naturalmente que eu agradeço. Até ao próximo vídeo.